Essa é Esperança Garcia, uma mulher negra e escravizada nascida no sertão do Piauí, na região de Oeiras, por volta de 1750. Em uma sociedade colonial brutal, ela tinha tudo para ser apenas mais um nome engolido pelo silenciamento e apagado pela história oficial. Mas o que aconteceu na trajetória de vida dela vai te impressionar profundamente e romper com tudo que você acha que sabe sobre o Brasil do século XVIII. Para você entender o tamanho da audácia dessa mulher, nós precisamos voltar no tempo e visualizar um cenário muito singular, a capitania do Piauí setecentista. Pode esquecer aquele modelo clássico dos grandes engenhos de cana-de-açúcar que dominava o litoral nordestino. O interior piauiense foi desbravado sob a lógica rústica da pecuária extensiva, onde o gado bovino era o grande motor da ocupação. Isso criou fazendas gigantescas e extremamente isoladas, locais onde a presença do Estado era quase um fantasma, e o poder acabava sendo exercido de forma quase absoluta pelos senhores de terras e administradores reais. Diferente da realidade rígida das plantações, os escravizados que lidavam com a pecuária muitas vezes precisavam de uma certa mobilidade para manejar os imensos rebanhos. Isso acabava facilitando, de certa forma, o fluxo de informações e a comunicação entre essas propriedades. Mas não se engane, essa liberdade de movimento jamais mitigou a violência absurda e intrínseca ao regime escravocrata. A privação de direitos básicos e a aplicação diária de castigos corporais severos eram o principal método de controle social daquela época. E foi exatamente nesse ambiente hostil das fazendas geridas por religiosos que Esperança cresceu, vivendo parte significativa da sua vida na famosa Fazenda Algodões. Até 1759, essa propriedade imensa era administrada pelos padres da Companhia de Jesus, que aplicavam um modelo de gestão voltado para a catequização e que incentivava a manutenção de uma relativa estrutura familiar. Foi sob o cuidado dos jesuítas que o improvável aconteceu. Esperança Garcia foi alfabetizada. Para você ter noção do absurdo que isso representava, o letramento no Brasil colonial era um privilégio quase que exclusivo da elite branca e masculina. Pense que até mesmo as mulheres brancas da elite raramente sabiam ler. Agora imagine o que significava para uma mulher negra e escravizada dominar as letras. Era uma raridade estatística absoluta, uma habilidade vista como perigosamente subversiva. E ela guardou esse conhecimento extraordinário consigo, sem saber que, muito em breve, seria forçada a transformar as palavras na sua principal tecnologia de resistência, provando que a caneta seria muito mais poderosa que os instrumentos de tortura. Rompendo a imensa barreira da oralidade que aprisionava os escravizados, ela redigiu uma petição formal endereçada a ninguém menos que a autoridade máxima militar e administrativa da província. E essa importante carta ainda existe. Uma cópia dela está no Museu de Oeiras. E se você acha que essa carta foi apenas um simples lamento desesperado de dor, prepare-se para se surpreender. O documento é uma peça impressionante de retórica jurídica, contendo todos os elementos de uma petição moderna: identificação das partes, exposição clara dos fatos e uma fundamentação ética e jurídica irretocável. A inteligência política dessa mulher era absolutamente fora do comum. Em sua estratégia, ela se identifica logo de cara como escrava de Vossa Senhoria. Ela fez isso para jogar as regras do sistema burocrático contra ele mesmo. Ao reconhecer a hierarquia colonial, ela lembrava que pertencia ao fisco real, estabelecendo sua legitimidade e deixando implícito que os abusos do administrador significavam má gestão de bens públicos, o que exigia a proteção direta e imediata do governador. Na sequência, ela choca o leitor de propósito, utilizando estrategicamente a palavra pancadas para denunciar a brutalidade injustificada que ela e seu filho pequeno sofriam, qualificando o ato como um gravíssimo excesso punitivo e que quebra o dever de proteção. Mas a verdadeira carta de mestre de Esperança foi invocar a lei e a moralidade dos brancos como um escudo inquebrável. Ela denunciou formalmente que estava sendo impedida de se confessar e de batizar seus próprios filhos. Num regime onde a coroa e a igreja caminhavam juntas, impedir os sacramentos católicos não era apenas uma maldade com ela, mas sim uma afronta escandalosa à soberania espiritual do rei de Portugal e à moralidade do Estado. Usando o direito canônico e clamando pela sagrada unidade familiar cristã, ela exigiu não apenas o fim dos maus tratos, mas o seu retorno à Fazenda Algodões para reencontrar o marido. Tudo isso foi executado de forma autônoma por uma mulher negra, ignorando completamente a mediação masculina
em uma época onde o patriarcado considerava as mulheres legalmente incapazes. Ela não precisou de nenhum procurador, ela exerceu o sagrado direito de postular em juízo, atuando como a própria defensora da sua causa e da sua comunidade. E se você está se perguntando o que aconteceu com essa carta, preste muita atenção. O longo e tortuoso percurso desse pedaço de papel, viajando de uma fazenda remota do sertão até as mãos do governador na então capital do Piauí, Oeiras, é o símbolo perfeito de como a resistência negra circulava por esse vasto território brasileiro. O simples fato de esse documento ter sido devidamente arquivado e preservado sugere fortemente que ele seguiu todo o trâmite oficial que era exigido para as petições na época. Ou seja, Esperança Garcia provocou, de fato, o sistema jurídico. Afinal, na rígida burocracia colonial, qualquer queixa contra um administrador do fisco real precisava ser investigada, pois os abusos contra escravizados da coroa significavam má gestão de bens públicos. Mas como a história frequentemente falha com seus heróis negros, um pesado silêncio caiu sobre a imensa coragem de Esperança por mais de 2 séculos. Esse apagamento só foi rompido no ano de 1979. Foi quando o historiador e antropólogo Luiz Motti, fazendo pesquisas no Arquivo Público do Piauí, localizou esse precioso manuscrito. Ele percebeu na mesma hora que estava diante de um documento sem paralelos na história de todas as Américas. A partir daquele momento, a imagem de Esperança renasceu, desconstruindo para sempre aquele velho e absurdo mito de que as pessoas escravizadas eram sujeitos passivos ou que só sabiam resistir através da fuga. Ela foi uma verdadeira intelectual que usou a mente brilhante para combater o chicote. A sua grande vitória final, no entanto, veio no nosso tempo presente, com muita luta. Em 2017, a seccional da OAB do Piauí iniciou um processo histórico de reconhecimento, e no dia 25 de novembro de 2022, o Conselho Federal da OAB ratificou o título e consolidou oficialmente Esperança Garcia como a primeira advogada do Brasil.